Em um alojamento de obra em Brasília, um trabalhador é espancado até a morte após ser acusado de roubo. Ivanil Tavares dos Santos confessa ter agredido a vítima, mas diz que tentou impedir o pior. Hoje ele está no banco dos réus, tentando provar que não participou do homicídio. Vanilson, bom dia. Bom dia. Agora é o ato chamado interrogatório, que é meio de prova, mas também é meio de defesa. Por isso ele é composto de algumas partes. Nessa primeira, eu quero que o senhor me diga só se sabe do que é acusado e se já conversou com o defensor público sobre esse processo. Sim, senhora. Agora eu vou fazer perguntas para te qualificar. Qual é seu nome completo? Ivanildo Tavares dos Santos. Nome de seus pais? Ivanildo Pedro dos Santos, Vânia Tavares dos Santos. O senhor tem quantos anos de idade? Tenho 31. Qual é a data de nascimento? 30/1/93. E o local de nascimento? Rio de Janeiro. Capital? É. O senhor estudou até que série? Oitava. Completou a oitava? Não. Estava trabalhando? Agora? Antes de ser preso? Não. Não estava trabalhando? Não, senhora. Estava vivendo como? Qual era a renda? Eu tava vendendo bala e água na praia. E às vezes no trem. Entendi. Qual que é seu endereço? Agora eu tava morando em São Paulo. Avenida Cônego José Salomão, número 602, Vila Portugal. Pirituba. Qual que é seu estado civil? O senhor Solteiro. O senhor tem companheira, tem esposa? Tá amaziado. Entendi. O senhor tem filhos? Ela tá com 3 semanas de gravidez, mas não tem um filho ainda não. Tá grávida. Já foi preso ou processado criminalmente? No Rio, sim, no 57. Só um processo? Só. E esse processo o senhor foi condenado? Fui. Já cumpriu ou está cumprindo? Não, já paguei ele. Tá certo. Agora, senhor Ivanilson, farei perguntas sobre os fatos desse processo. Mas, se o senhor preferir, o senhor pode ficar em silêncio. Como silêncio é um direito, se o senhor quiser ficar calado, isso não vai te trazer prejuízo. O senhor quer responder ou o senhor quer ficar em silêncio? Hoje não tem problema. Tá bem. O senhor disse que sabe do que está sendo acusado, de modo bastante resumido. O senhor e mais outras 5 pessoas estão sendo acusados de terem matado a vítima Manuel Souza Pinho, vulgo Baixinho, mediante agressões. Essa acusação que existe contra o senhor é verdadeira? As agressões, sim. A parte que eu fiz, como eu sou bem sincero, como o meu erro de ter agredido ele, tava eu e o Eric, um companheiro que trabalhava comigo na cozinha, e nós já sabia que vinha assumindo as coisas lá do alojamento deles, que tinha 2 alojamentos. Nós morávamos no alojamento de baixo da cozinha e ele morava no alojamento de cima, que eles eram um peão da obra. Então, tinha comentários que já vinha assumindo coisas lá e tal, com o telefone, com o dinheiro. Eles quem? Quem morava no de cima e quem morava no de baixo? Então, embaixo só morava eu e o Eric, porque a gente trabalhava na cozinha. Eu era ajudante de cozinha e o Eric era o motorista. E o restante dos rapazes, eles trabalhavam no alojamento de cima, que eles trabalhavam na obra. Então, Essa obra era aqui em Brasília, não é isso? Sim, Canteiro de obra na 915. O senhor estava morando aqui nessa época? eu morava dentro desse alojamento. A gente fazia comida ali dentro. Há quanto tempo? Uns 3 meses, 4 meses. O senhor veio para cá em razão dessa obra ou o senhor já Isso. estava morando aqui? Não, eu morava no Rio. O meu pai era o chefe da cozinha. Aí quando eu fiz 18 anos, meu pai me trouxe para trabalhar junto com ele. Seu pai é o Bigode? Tem apelido de Bigode? É, o meu pai. Qual que é o nome dele? Ivanildo Pedro dos Santos. É o que tem apelido de Bigode, né? O seu pai era o dono do restaurante, então? Não, ele era o chefe da cozinha. Chefe da cozinha, É. entendi. E aí, ele então estava aqui na obra há mais tempo? É porque meu pai já vem nessa obra desde o Rio. A obra, ele pegou a cozinha. Tipo que
A cozinha ela é contratada pela obra. Aí meu pai entrou na cozinha no Rio, aí acabou a obra de lá do Rio, foi para São Paulo, aí de São Paulo meu pai foi para Brasília, foi quando ele me levou com ele. Entendi. Aí quando ele chegou aqui, depois de um tempo, o senhor fez 18 anos, trouxe o senhor. Isso. É isso? Isso, Entendi. Na época dos fatos, então o senhor estava com 18 anos? sim, O senhor disse que tem 31. 31. Tá. Então aí o senhor morava no alojamento de baixo, que o senhor trabalhava na cozinha com seu pai. Isso, ali era a cozinha ali dentro mesmo. E Eric também morava no alojamento de baixo. Isso. E seu pai? Meu pai também. Também. Então eram 3 pessoas que moravam nesse alojamento? Não, morava mais gente. Morava eu, meu pai e o Eric. Aí, no alojamento, num quarto. No Sei. outro quarto, a dona... As 2 meninas que trabalhavam com a gente também. Eu não me recordo o nome delas. Também na cozinha. Isso. Ah, E no outro quarto, o nosso patrão, que é o James. entendi. Isso tudo no andar de baixo. Isso. E aí no andar de cima ficava o pessoal que trabalhava na obra, tipo eletricista, pintor, Ela pedreiro. tinha bastante peão. Entendi. Tá. O senhor estava lá há quanto tempo? Então, eu não me recordo bem, mais ou menos uma base de uns 3 meses, porque eu só tinha ido no Rio uma vez, uns 3 meses, de 3 a 4 meses. Certo. Tá. Aí o senhor estava dizendo, o senhor então conhecia a vítima. Sim, assim, a gente tinha contato, diálogo, entendeu? Vamos dizer que sim. Tá. O senhor estava dizendo então que houve lá comentários de que a vítima tinha Então, furtado coisas? É. Isso? primeiro falaram que sumiu o telefone, aí depois que De sumiu quem que era esse telefone que tinha sumido? o telefone, eu não tenho certeza de quem era, eu sei que o dinheiro era do Nelson. Do Nelson. Esse Nelson tem apelido? Não chamava ele de Nelson. Tá, o dinheiro era do Nelson. Foi quanto que sumiu? Não, ele não falou valores. Não Mas falou. não falou valores. Só falou que vinha assumindo coisas lá no alojamento deles. Tá. E o celular, o senhor não soube de quem era que tinha Não sumido? sei, não sei. Tá, Não o que me- mais? Não me recordo. O que mais que sumiu? Então, lá no alojamento, o que chegou até a mim foi isso aí. Que vinha assumindo coisas lá, mas não especificaram diretamente o que era e nem de quem era. O fato que eu me envolvi foi dos 2 bujão de gás que sumiu lá na cozinha. Quando sumiu 2 bujão de gás da cozinha, eu fiquei meio assim, porque meu pai achou que foi eu. Aí eu falei pro meu pai, morri dizendo, pai, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. 2 semanas se passaram, Por que o seu pai achou que seria o senhor? porque eu era o mais novo, e às vezes eu era muito teleguiado pela mente dos outros, aí ele ficou achando que foi eu, e eu morri dizendo pra ele que não foi eu. O senhor usava drogas nessa época? Eu fumava maconha, Ele achou então que o senhor pudesse ter pegado para pra usar comprar droga, droga. isso. Tá, e aí se passaram 2 semanas então. Aí tava eu e o Eric, o Eric, esse Nelson, o Neguinho, e tinha mais um lá com a gente, lá fora. Quando a gente fomos pegar uma droga lá fora, quando o cara perguntou por ele, por baixinho. Aí o tipo perguntou, ei, mas vocês viram o baixinho aí lá no alojamento? Não. Aí ela falou, pô, ele tá lá no alojamento. Não, porque ele veio aqui há 2 semanas atrás, deixou 2 bujão aí, mas não voltou. Foi quando a gente descobriu que foi ele. Ali, eu voltei, tipo, chateadão, com raiva dele, chamei ele, tava eu e o Eric. Eu e o Eric entramos e chamamos ele. Os outros meninos que estavam com a gente foram direto pro fundo do alojamento. Foi onde que eu tive o erro de ter agredido ele. Eu dei 2 socos e um chute nele. O Eric também chegou a agredir ele ali. Ele levantou e foi pro fundo do alojamento e nós entrou pra cozinha. Foi onde que avisamos meu pai, o seu James, as meninas que estavam trabalhando com a gente. Nisso, a gente escutou um barulho lá no fundo. Eram 2 portas. Tinha uma porta de entrada para a cozinha, logo na frente do portãozão grandão, e tinha outra entrada, uma saída da cozinha lá nos fundos. Nos fundos foi onde que a gente escutou o barulho e saímos. Aí tinha o Nelson, os 2 irmãos gêmeos e o Neguinho. Tinha mais um que eu não me recordo quem era. Foi na hora que a gente pegou a cena um dos irmãos gêmeos
dando uma madeirada na cabeça dele, ele já estava no chão. Aí um dos irmãos gêmeos deu uma madeirada na cabeça dele e tinha um que estava com mármore. Mas só que eu não sei se ele já tinha atacado. Eu sei que a cena que a gente presenciou ali foi até onde eu gritei, ué, mano, já deu. Tipo, como se já tinha pegado o cara, estavam pegando o cara ali atrás. Eu já ainda consegui gritar ainda, mas só que eu não cheguei até eles. Da onde a gente estava, da porta da cozinha, a gente falou com eles, mas só que ninguém deu ouvido. Falaram o quê? Eu falei pra ele que já deu, mas já deu, o cara tá no chão aí, ó. Tipo, Você um tentou impedir, então? É. Mas verbalmente. só gritei, mas já deu aí, o cara tá no chão aí, ó. Tá, Ah, por que mas- que os irmãos baianos lá de Feira de Santana agrediram a vítima? Eu não sei, eu não posso falar pra senhora o motivo de eles terem agredido. A única coisa que eu sei é que quando a gente entrou no alojamento, que a gente chamou o baixinho, os outros 3 que estavam com a gente subiram e avisaram eles lá, que foi ele que tinha roubado o bujão de gás. Aí pronto. Você acha, então, que todos agrediram ele em razão dessa descoberta que Da ele descoberta, tinha porque já roubado vinha o bujão sumindo. de gás? Acredito eu que sim, porque já vinha sumindo coisas lá e eles descobriu que foi ele que roubou o bujão lá embaixo. Quando o senhor foi conversar com a vítima, o senhor indagou se ela realmente tinha roubado o botijão? Então, foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. Qual é? E aí? Ele falou pra mim que foi pra usar droga. Ele estava drogado nesse momento? Ah, bêbado. Estava bêbado. Ele conseguiu conversar? Ele respondeu. Ele respondeu. Aí, depois que ele respondeu que o senhor agrediu, Eu dei 2 socos no ou teve peito. alguma outra conversa? Não, não teve. Eu dei 2 socos no peito dele e um chute. Ele caiu? Caiu. E o Eric agrediu também? Dei 2 chutes nele também. Tá, e aí o senhor foi embora? Aí eu fui pra cozinha. E ele foi pro fundo do alojamento. Foi onde que eu entrei pra cozinha e falei pro meu pai, falei pras meninas que trabalhavam lá dentro e pro James. Quem foi, então, que agrediu e que matou a vítima? No meu ponto de vista lá atrás, foi o que deu a madeirada na cabeça dele. Porque quem tava lá atrás era os 2 irmãos gêmeos. Sim, mas a minha pergunta não é especificamente quem deu o golpe final, Aham. fatal. É quem agrediu a vítima no momento que ela faleceu? Quem estava agredindo? Então, eu não posso, eu não sei dizer pra senhora quem agrediu, quem tava agredindo, vamos dizer. Então, o que eu vi, lá atrás estava o Nelson, o Neguinho e os 2 irmãos gêmeos. Então, eram 4 agredindo Lá atrás a vítima. Hum. E a vítima esboçava a reação? E não, ele já tava no chão, Já estava no chão. já. Quando o senhor viu, Quando eu cheguei lá, ele já tava no chão. entendi. O pai do senhor tentou fazer alguma coisa? O meu pai, eu lembro que ele ficou conversando com o Eric. Só? Ele não fez nenhuma intervenção? Eu não me recordo. Anteriormente, o senhor falou que a vítima tinha ido para o alojamento. Aqui o senhor está dizendo que não. Então, o senhor agrediu a vítima, ela permaneceu lá caída e vieram outros e a agrediram. Não, É isso? eu agredi a vítima, ela caiu no chão, o Eric deu 2 chutes nele, ele foi pro fundo do alojamento, que assim que eu agredi ele, a gente estava na entrada do alojamento. Aí ali, ele caiu no chão, o Eric deu mais 2 chutes nele, ele levantou e foi pro fundo do alojamento. No fundo do alojamento, eu só vi depois deles tirados, a gente saiu pela porta dos fundos da cozinha. Nesse primeiro momento em que o senhor e o Eric agrediram a vítima, o Nelson, esses irmãos de Feira de Santana e o Neguinho estavam presentes? Não, Não estavam presentes. não tava com a gente não. Há testemunhas dizendo que foram mais pessoas que agrediram a vítima e que o senhor estaria envolvido. O senhor tinha inimizade lá? Algum motivo para alguém acusar o senhor? Que eu saiba, eu não tinha inimizade com ninguém não. Não? Não, senhora. Tá certo. O senhor imagina por que o senhor está envolvido, então, nesse processo? Como é? Então, eu acredito por causa da delegacia, porque no outro dia, veio um comparecimento para todo mundo, 2 horas da tarde, para estar na delegacia às 4. Então, na delegacia, eu fui liberado no mesmo dia
Porque eu correspondi com tudo que foi necessário, porque os policiais me interrogaram, tudo que me perguntaram, eu apresentei da forma que foi acontecido os fatos, e eles ficaram presos. Sim, pois é. Aí a minha pergunta é: por que que você acha que foi envolvido, então, nesse processo? Ou talvez, sabe. eu acredito que eu não tenho certeza, mas talvez porque eles ficaram presos e eu não. Aí você acha que eles podem ter acusado o senhor por isso? Tá bom. Tem alguma. Aí depois dos fatos, o senhor foi para onde? Depois eu fui liberado da delegacia, Ah, voltei para o alojamento, mas aí meu patrão já tinha comprado a minha passagem. para onde? Para mim vir embora, que ele me mandou embora. Sim, aí ele te mandou embora, te dispensou, então. Ele me dispensou Aí e o senhor voltou pro Rio? voltei pro Rio. Tá certo. O senhor teve alguma ocasião em que o senhor teve alguma briga com a vítima? Não, Anteriormente a isso? não. O senhor sabe se ela teve alguma briga anterior com alguém, alguma confusão? Eu também Não sabe. não sei. Tá bom. Tem alguma outra coisa, senhor Ivanilson, que eu não tenha perguntado, mas o senhor queira dizer na sua defesa? Na minha defesa é que eu sei que eu fui errado de ter agredido ele, entendeu? Mas eu não tenho participação nenhuma na morte dele. Não estava em nenhum momento com mente de querer matar ele, nem fazer nenhum mal a ele, sim corrigir ele devido eu ter ficado com aquele pé atrás de ser acusado de ter roubado uma coisa que não tinha sido eu, que meu pai ficou achando que foi eu, mas graças a Deus não foi eu. Só isso. Sério, pô? Sim. Bom dia, Vanilson. Bom Bem? dia. Seu apelido era Carioca lá, né? Sim, senhor. No começo da investigação, os policiais conversaram contigo e você foi o primeiro que depois, não foi? Não, eu fui o último. O último. É, Tá. Todo mundo já tinha prestado depoimento? sim, senhor. Aí você foi o último, Acredito eu que sim. né? Tá. Porque no seu primeiro interrogatório na delegacia, você reconheceu todo mundo, apontou os envolvidos, e isso te rendeu, e você foi o único que não ficou preso. Foi isso? Sim, senhor. Só você foi solto. Só. No dia, sim. O resto todo mundo ficou preso. Ficou. Quem ficou preso? Ficou preso o Eric, que Vai. trabalhava na cozinha comigo. O Eric Ficou preso já foi condenado. o Neguinho. Neguinho, quem que é o Neguinho? O nome dele? Tá, pode ir falando aí. Neguinho. Ficou o Eric, o Neguinho, Aham. os dois irmãos. Os dois irmãos baianos. Você lembra o nome deles? Não sei o nome de nenhum dos Tá. dois. Eu sei que eu fui embora e foi 5 ou foi 6. Vocês ficaram presos e você vazou. E eu fui embora. Certo. E lá, você contou que história? Não, na delegacia? Delegacia. Então, eu contei pra eles o que aconteceu da forma que eu acabei. Foi essa história aqui. Essa que eu acabei. Essa mesma história. Certo. Todo mundo ficou solto, ficou preso, e você já tinha passagem comprada e foi embora pro Rio. Eu não tinha passagem comprada ainda. O patrão tinha comprado. Quando eu fui liberado, o patrão já tinha comprado a passagem pra mim ir embora no outro dia. Aí, olha, quem que era o patrão que comprou pro seu James? James. Seu James. Seu James. Explica pra mim uma coisa. Eu não entendi direito esse negócio. Como que você descobriu que foi o baixinho que furtou, que levou os 2 buchão? Então, a gente usava maconha. Quem que usava maconha? Essa turma ali usava maconha. Todo mundo fumava baseado? Isso. Aí, Alguém cheirava ali? Cheirava pó ali? se cheirava, Você tava por fora. eu tô por fora. A maconha, assim, era escondida lá. A galera fumava um baseado. Aí, nesse dia, a gente foi na biqueira. Foi na biqueira que a gente descobriu que foi ele que roubou. Tá, faz tempo, o senhor pode até falar onde que era a biqueira. Onde que era? Ia no meio do mato. No meio do mato? Andava muito. Andava.
Porque a gente saía dali do setor de indústria, aí ia lá para uma avenida, que eu não sei qual é o nome da A avenida. obra, até para os jurados saberem, era a obra da Leroy Merlin. Isso, Tem aqui até hoje. tem. Seu pai estava trabalhando nas obras da Leroy, é isso? São Paulo? É tudo obra da Leroy Merlin? É, a obra da Leroy Merlin. São Paulo era, no Rio era, aqui era Não, ó, no Rio era o Atacadão. Atacadão. Eu morava ali em Guadalupe, então Tudo foi o bem. Atacadão de Guadalupe. Tá bom. Em São Paulo eu não sei onde que era. Tá bom, mas a Leroy era só aqui. A Leroy Merlin era só aqui que era a Leroy. Que eu saiba, sim. Beleza, tá bom. Tá, me fala aí. Aí vocês estavam na Leroy, Aí não. Aí Aí, você foi o pra alojamento. Não, o alojamento não é na Leroy Merlin. O era um pouquinho alojamento atrás. era aqui no setor de indústria. Eu não sei dizer mais ou menos como é que é, onde que é, mas eu sei que era No Saan que chama. Tá bom, Desculpa, eu beleza. não sei. Tá bom, tá tranquilo. Aí o nosso setor de indústria era ali. Mas a biqueira era um pouquinho distante. Tá. E foi nessa biqueira que a gente descobriu que foi ele que 2 bujão de gás. 2 bujão de gás. Pra trocar pra maconha? Aí eu não sei o que ele fez. Ele só perguntou por ele e nós falou que ele estava no alojamento. Aí ele foi e falou, não, porque ele veio aí há 2 semanas, trouxe os 2 bujão pra cá e não voltou mais. Foi onde Pegou uns baseados lá? ele não falou o que ele Falou pegou, nada. não falou nada, só perguntou por ele e falou que ele tinha deixado 2 bujão lá. Tá bom. Você encontrou o bujão lá? Tava lá? Não encontrei o bujão. Mas só história, né? Ele Tá falou uma coisa que tinha sumido lá no alojamento, Tá lá bom. na biqueira e O falou. baixinho era baixinho mesmo, né? Tinha 1,50 m, né, cara? Ele era baixinho. Bem pequeno, né? Uhum. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,70. 1,70 m, né, cara? Ele era. Vamos dizer que na época ele era da minha altura, que eu era um pouco menor. É? Eu tinha 18 anos ainda. Você cresceu depois? Não, cresci mais um pouquinho, né? É. Eu acho, sei lá. É. Tá bom, mas ele era. O laudo cadavérico mostra que ele tem 1,55 m. Uhum. Mas ele era baixinho. Baixinho, tanto que o apelido dele é. Sim, senhor. Não. Tá. A história que você conta é que você confessa que deu chutes nele, né? Eu dei sim. Na cabeça? Se eu falar diretamente pra pessoa que eu dei o chute na cabeça, eu não me recordo. Mas ele tava caído já. Eu dei. Não, quando eu dei o chute nele, eu dei 2 socos e um chute. Aí ele caiu. Aí se deu outros. Aí não, ele no chão, eu não eu dei 2 socos e um chute nele, ele caiu no chão, o Eric deu mais 2 chutes nele, ele levantou e foi pro fundo do alojamento. Tá, mas você chutou ele. Porque assim, tem depoimentos aqui falando que você chutou a cabeça dele. Então, se eu chutei a cabeça dele, eu não me recordo, mas eu chutei ele sim. Chutou ele caído? Chutei. Ele caído, você chutou. Chutei. Então o depoimento que fala que o senhor chutou a cabeça dele não tá em desacordo com o seu depoimento aqui hoje, é isso? Não, senhor. Eu posso ter chutado sim, A mas não me cabeça. recordo. Tá bom. O baixinho tava com dinheiro, velho. Não sei. Sabe? Não, senhor. A galera tinha recebido esses dias lá. Não me recordo. Não. Sabe se alguém deu um baculejo no bolso do baixinho depois que ele morreu? Pra dar uma limpa nele? Então, se deram, eu não estava presente. Porque, como eu expliquei, Tá. eu agredi ele. Ele tava Ele bem caiu. bêbado, né? Ele tava bem chapado, né? Ele tava bebendo. Tava bêbado, né? Ele tava bebendo. Uhum. Ele entrou na cozinha, foi isso? Você falou que ele começou a agressão dentro da cozinha, foi? Não, Não. foi no galpão, né? A agressão foi no corredor do galpão. Tá. Aí ele caiu no chão. Uhum. Assim, após ele levantou e foi pro fundo do alojamento. Quem entrou pra cozinha foi eu e o Eric. A história sua é a seguinte. Tentar entender o que você tá falando. Que você e o Eric começaram a espancar ele. Você deu um chute na... Falo que é possível que o senhor tenha dado até um chute na cabeça dele. Ele bêbado. E tava só você e o Eric. Sim, senhor. Vocês dois espancando o baixinho. Aí deram um corretivo, né, que o senhor fala, né? Uhum. Pra consertar, né, o caráter dele, não é isso? Pra ele não parar de furtar, não sei o quê.
E depois, quando ele saiu lá fora, o resto da turma aderiu à conduta do senhor, juntou e terminaram o serviço. Foi isso? Então, eu e o Eric, vamos se dizer, como eu falei para o senhor, agredimos ele, ele levantou e foi para o fundo do alojamento. No fundo do alojamento, nós já estava dentro da cozinha. Foi no momento que desceu os caras do alojamento de cima e terminaram com ele lá. Mas ninguém estava combinado nada, né? Não, senhor. Qual o motivo que os caras tinham para matar ele? Então, o motivo deles querer matar ele, eu não tenho Nossa, nenhum assim. eles entraram na onda. Pô, Eles já entraram na onda de que já vinha assumindo coisa deles lá e descobriu que ele que roubou o bujão de gás e tomaram essa mas atitude. daí a gente falou para eles, pô, foi ele mesmo que levou os botijão. Não, Tá. quem deve ter levado para eles foi o Nelson e o Neguinho, que tava junto, porque a gente não foi lá para cima, a gente entrou para a cozinha. Você depois do crime, né? Você mudou pro Rio, né? Eu sou do Rio, Você voltou pro Rio. voltei pro Rio. Seu pai voltou pro Rio também ou não? Não, meu pai ficou lá, Ficou lá, né? ficou. cara? Meu pai não foi mandado embora. Não, ficou, né? E lá no Rio, cara? Aí você ficou sabendo do processo, ficou sabendo que os outros foram condenados, tal, que estão cumprindo pena até Não, hoje. no Rio, o que eu fiquei sabendo foi que eles tinham ficado presos 30 dias Aham. e tinham sido liberados. Tá, e depois? Não soube mais nada? Aí depois eu não soube mais. Todo mundo foi condenado e tal. Não, aí eu vim saber desses, Uhum. alguns tinham sido condenados, que e tinha sido pedida preventiva minha em 2019. Aí você sabe que você estava pedido lá. E sim, senhor. Aham. Tá certo. O senhor foi preso por roubo lá, né? Sim, senhor. Só um roubo, só? Só. Ou tem mais, cara? Não, só um 57. Foi reconhecido pela vítima e tal? Você confessou o roubo? Sim, senhor, foi, eu confesso. Eu confesso. Em São Paulo teve mais. Tive um furto. Um furto em São Paulo também? É. Ah, qual cidade foi? Ah, foi na Luz. Na Luz, Pô, Tiradentes. na Luz? É, Furto do que é? Lá? telefone. Telefone, né? É. Certo. O senhor chegou a cumprir pena em São Paulo ou não? Eu tava preso. Em São Paulo. Sim, senhor. Foi quando eu ganhei a provisória, Uhum. foi pedida preventiva desse Aqui. processo aqui. Certo. Tem mais outros crimes, cara? Não. Você circulou entre o Rio e São Paulo, é isso? Nesses anos aí que você ficou fora. Eu saí de cadeia agora em 2022 Certo. e fui com minha esposa de São Paulo, fui pra São Paulo. Aham. E lá? Aí tava 1 ano e 2 meses na rua. Agora, E o furto foi que ano, cara? o furto agora em outubro, novembro. Foi agora há pouco tempo. Teu 4 meses. Aí você foi preso no furto, aí É, viram que você estava pedido aqui. outubro. Eu fui preso em novembro. Aham. Aí em dezembro eu ganhei a provisória. Aham. Aí foi pedida preventiva. Daqui, Aí né? fiquei Novembro agora, desse ano, do ano passado. do ano passado. Você caiu no furto agora, no final do ano passado, Isso. lá em São Paulo, Fui liberado dia 15 de dezembro. e aí descobriram que você tava Aí- com pena pra cá. Quando puxa, apareceu esse Tá processo. certo. Tá. Você conheceu o João Campos? O João, seu João, que trabalhava lá na obra também? Não me recordo. Aham. É porque lá a gente não chamava muito pelo nome, era mais por apelido. É, tá bom. Divino, você lembra? Não me recordo. Aham. Sutherlandio, você lembra dele? Também não. Aham. Tá, o Divino fala o seguinte, ó. Parou com o juízo, as cuidadas estavam bebendo, sendo que a vítima tinha roubado um bujão e também tinha subido no celular.
Fala do senhor, né? Você tinha um apelido de Carioca, filho do bigode, né? Isso. Deu um chute na cabeça da vítima. E a vítima desmaia e cai no chão. Foi isso? Então, eu agredi ele sim. Uhum. Eu não me recordo se eu chutei na cabeça, mas eu agredi ele sim. Tá. Os policiais te ofereceram algum benefício para você aguentar? Não, eles não me ofereceram nada não. Simplesmente ele falou para me falar todos os fatos que tinham sido acontecidos. Certo. Aí você não teve benefício nenhum por entregar todo mundo lá? Benefício? Ué, você ficou solto, cara. Mas eu só fui sincero em tudo que aconteceu. É. O que eu fiz e o que eu não fiz, aonde eu estava e aonde eu não estava. Tem alguém que ficou preso e cumpriu por esse crime que não estava envolvido? Não, Todo mundo que foi preso e cumpriu pena estava envolvido? Tava. Tava. Ali, cada Eric um. também. O Eric estava junto comigo. Eric também. Eric foi condenado, né? Sabe disso, né? Então todo mundo que o senhor mencionou, tal, lá no seu primeiro depoimento, que cumpriu pena e foi preso e condenado, tinha envolvimento. Sim, senhor. Inclusive o Eric. O Eric estava junto comigo. Sim, o senhor falou. Nenhum deles, nenhum dos acusados estava inocente na parada. Não, senhor. Tá certo. O senhor depois se viciou em outras drogas ou não? Só ficou na maconha mesmo? Não, só fiquei na maconha. É. O senhor ficou algum momento em situação de rua e tal? Não. Fiquei Aonde? No Rio ou em São Paulo? em São Paulo. São Paulo? É. Chegou a fumar crack lá ou não? Cheguei. Então se envolveu com outras drogas. Se viciou em crack também? Não. Cheguei a usar, mas não é a minha droga. É. Mas ficou morando em rua lá. Fiquei. Tem conhecimento onde está seu pai hoje em dia? Meu pai? É. Tá em Guadalupe. Guadalupe? É. Tem contato com ele? Não, eu tô sem o contato do meu pai. Faz quantos anos? Meses. Meses. 6, 8 meses. Tá certo. Você tinha outro irmão que trabalhava lá contigo na obra? Não. Não. Só era você que tinha. De família, só meu pai. Tá bom. Sem mais perguntas, Vanessa. Boa tarde, Ivanilson. Bom, sempre com o intuito, eu estou satisfeito com os seus esclarecimentos, mas para possibilitar ao júri uma maior abrangência do que aconteceu, foram denunciados perante a justiça que 6 pessoas em relação à morte do Manuel, né, que é o baixinho. Você já deixou claro aqui que desses acusados você tinha uma proximidade maior com o Eric Hausmann, que é o moicano. É isso? Isso. Né? Vocês trabalhavam na cozinha? Eu trabalhava como ajudante de cozinha e ele era o motorista. Tá. Então eu pergunto objetivamente aí, então com relação ao Nelson Teodoro, em relação ao Leomar, né, ao outro também, que é o outro irmão, o Suderlândio, que era o Neguinho, e com relação a esses outros, você tinha alguma proximidade com eles?
Não, eu não tinha proximidade com eles. Eu tinha proximidade com o Eric, que Com ele. trabalhava na cozinha comigo. Os outros, eles trabalhavam no alojamento, eles trabalhavam na obra, É. mas moravam no alojamento de cima. Naquela época, eu sei que já faz muito tempo, mas naquela época dos fatos, né, em julho de 2011, você sabia que estava havendo algum problema com esse rapaz, com o Manuel, que é o baixinho? Então, eles não tinham certeza de quem era, mas vinha sumindo as coisas lá no alojamento deles lá, mas eles não sabiam nem tinham certeza ainda de quem era. Não tinha certeza de quem era, mas havia notícias de que estavam sumindo coisas, Isso aí. né? Você sabe se uma dessas pessoas que alegavam que tinha sido vítima de furto teria sido o Nelson? Então, o Nelson foi o que furtaram, ele falou que furtaram o dinheiro dele. O dinheiro dele, Isso. tá. E você sabe por que essas suspeitas recaíram sobre a pessoa da vítima, do baixinho? Então, eu não tenho a certeza o qual o motivo de eles, tipo, botar a culpa pra cima dele. Mas eu sei que ele era o que mais sempre estava bêbado e drogado. Certo. Entendi. Você tinha problema lá, né, nesse agrupamento, porque você fornecia alimentação para os trabalhadores, né, que estavam estavam lá nessa construção lá da Leroy Merlin. É isso? Algum tipo de problema você já teve? Briga, algum envolvimento? Eu nunca tive briga com ninguém no alojamento, não. Hum? Nunca tive briga com ninguém, nunca tive problema com ninguém. Certo. Houve aqui comentários, Evanilson, que depois do acontecimento, que algumas dos acusados ameaçaram, inclusive outras pessoas, os outros acusados, um dos acusados ameaçavam, né, testemunhas ou até mesmo os outros acusados. Você ameaçou alguém ou foi ameaçado a não falar o que soube em relação ao acontecido? Então, eu não sei te responder se ameaçaram alguém. Eu sei que eu também não ameacei ninguém. A única coisa que eu sei é que quando a gente foi para a delegacia, eles ficaram presos na cela e eu fiquei algemado, tipo, do lado de fora da cela, num ferro. Tinha tipo um ferro preso na parede, aí eu fiquei algemado ali sentado no banco e eles dentro dentro da cela. Se rolou alguma coisa ali, eu não sei. Tá certo. Então, sobre o que aconteceu, você já deu sua versão. Você tinha noção? À época é importante que você diga isso, Ivanilson. Isso em 2011. Você até então, você nunca teve envolvimento com algo errado, com crime? Não. Não tinha. Em O que 2011, aconteceu depois foi no Rio, depois em São Paulo, quando você teve aquilo. então, em 2011, com a minha idade de 18 anos, eu ainda não tinha nenhum problema em lugar nenhum. Nem na Justiça, nem no Rio, nem em Brasília, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Eu vim ter minhas falhas, mas bem Depois. depois. Então, com relação a essa questão do baixinho, então, do Manuel, né? O que foi porque havia aí uma suspeita, e inclusive isso foi confirmado até por depoimentos, que ele realmente tinha subtraído esse dinheiro, depois o botijão de gás e depois o celular de um deles, né? Com relação a você especificamente, isso afetou você em alguma questão no tocante a essas acusações aí? Então, ao dinheiro e ao telefone, eu não vou falar que me tocou nada, não. O que me tocou foi do bujão da cozinha, que meu pai achou que poderia ter sido eu, aí eu ia como que dá o nome? Tipo,
a imagem dele e tal, entendeu? Que ele era o chefe da cozinha. Então aquilo ali, sim, os 2 bujão da cozinha chegou a me tocar, sim. Certo. Então foi a questão do furto do botijão de gás. Sim, foi questão do furto do bujão de gás, que Ah. eu cheguei ao ponto de agredir ele, mas eu não tive intenção nenhuma de, nem imaginaria chegar a esse ponto. Essa é a pergunta. Você poderia supor que ia ter o desfecho que teve? Jamais, eu não, jamais imaginaria que Esses irmãos baianos lá que teriam sido os acusados de terem dado os golpes com mármore, com pau, com madeira, você tinha proximidade com eles, assim? Não, eu não Você tive incentivou e estimulou eles a fazer o que eles fizeram? Não, eu não tinha proximidade a ele, não. Tá certo. Ok. Então, você admite que o que você confessa aqui perante o juiz e o júri é de que realmente agrediu. Não, realmente eu errei sim de ter agredido ele, mas a nenhum momento eu fui em mente de querer matar ele ou tirar a vida dele. Fui sim na questão de estar chateadão que meu pai achou que foi eu. E eu sei que eu quero pagar sim, mas pelo que eu fiz. Eu agredi ele, errei, mas eu não matei ninguém não. Tá certo. Tá bom, Ivanilson. Quando você esteve na delegacia, né, foi feita alguma proposta formal de que você delatasse os outros, as pessoas envolvidas nesse episódio? Ou não foi isso? Porque como é que foi que você, inclusive, fizeram o reconhecimento? Você fez reconhecimento lá na delegacia, não é isso? Então, quando a gente chegou na delegacia, logo de cara ficou eles dentro de uma cela e eu no banquinho. Aí foi chamando um de cada vez, foi chamando um de cada vez. Quando me chamou, o cara já falou logo assim pra mim, ó, eu não tenho nada a perder, eu só quero resolver o caso. Vou ser bem sincero contigo, só me fala a verdade de tudo que aconteceu. Eu falei, só pode ter certeza, eu vou só poder ajudar da forma que eu tenho que ajudar e falar o que eu fiz, porque eu não tive intenção nenhuma de matar ninguém. Eu fui só para cobrar ele do erro dele, eu agredi ele, só agredi ele. Eu não dei madeirada em ninguém e tal. Aí ele falou assim: tem certeza que tu já tá pronto para me responder todas as perguntas? Eu falei sim. Aí me levou para uma sala onde estava ele, o delegado e o escrivão. Certo. Aí começaram a me fazer as perguntas, eu fui falando o que eu fiz, aonde eu estava, se eu agredi ele com madeira, se eu não agredi. Aí eu falei pra ele que eu só tinha dado dois socos e um chute, o Eric tinha dado 2 chutes, ele levantou e foi pro fundo do alojamento. Logo após eu entrei pra cozinha, tava falando pro meu pai, pras meninas e pro meu patrão, que é o James, o que tinha acontecido. Certo. Nós escutamos um barulho lá atrás, fomos pra outra porta que sai no fundo do alojamento, e foi quando eu vi. A cena que eu vi lá atrás foi o baixinho no chão, que eu chamava ele de Paraíba, mas o baixinho no chão, e um dos irmãos gêmeos dando uma madeirada na cabeça dele. Certo. Aí depois você chegou e ficou lá no local, também ficou lá no local. Tá, mas só que eu não fiquei lá no local onde ele estava, tipo, que ele estava aqui, eu estava aqui na saída da porta da cozinha. Certo. Eu estava vendo a cena. Tá. Chegou você, como disse anteriormente, você chegou a interpelar o pessoal para parar? Né, quando ele estava no chão, quando o cara meteu a mão na madeira, eu ainda gritei, já deu, mano, o cara já tá no chão.
Mas só deu pra falar só com a voz mesmo, porque eu não fui lá me meter, não. Tá bom. Tá certo. Tá bom, Evanilson, estou satisfeito. Sem mais excelência pela defensoria. A pergunta do conselho de sentença é: quem viu o senhor chutando a vítima? O Eric. Só o Eric? Eu acredito que foi o Eric e o... Ele foi pro fundo do alojamento e ele ficou na porta. O Nelson, é Nelson? Acho que é o Nelson. Eu não me recordo o nome dele, mas eu acho que foi o Nelson. Que viu também? Que deve ter visto eu chutando ele também. Tá. Eu acho que o senhor já até mencionou, mas há uma pergunta de quem teria comprado a sua passagem para o Rio? Meu patrão. Seu patrão, né? O senhor já tinha mencionado. Mas, de qualquer forma, vou refazer para que os jurados tenham todos os fatos esclarecidos. E por que o patrão do senhor comprou essa passagem para o senhor? Aí eu já não sei. Eu sei que quando eu cheguei lá, ele já tinha comprado, ele já tinha, mano, tipo, me mandado embora. Ele não me mandou embora, foi tipo um negócio de um acordo lá, ele mandou só assinar o papel, entendeu? Eu assinei, aí ele me deu um restante de um dinheiro e mandou e falou pra mim que minha passagem já estava comprada no outro dia. Tá bom, não sabe, né? A defesa vai querer complementar? Sim, excelência. Não, estou satisfeito. Pode, então, encerrar a gravação, por gentileza. A outra pergunta do conselho de sentença diz respeito à prisão do Eric. Então, é uma pergunta que cabe a resposta de modo objetivo com o que tem nos autos. Nos autos, a decisão de ID 46842941, decretando a prisão dos réus, de todos os réus, menos do réu Ivanilson, que está sendo julgado hoje, de 2 de setembro de 2011. Depois existe a decisão de D 46842945, de 29 de setembro de 2011, revogando a prisão dos réus e aplicando medidas cautelares diversas da prisão. Posteriormente, e aí no que se inclui o Eric, tanto decretando a prisão quanto revogando. E há ainda a decisão de ID 46842949, de 13 de outubro de 2011, decretando a prisão do réu que se encontra preso preventivamente por esse processo. Não tenho notícias da prisão do Eric pela autoridade policial em flagrante, tendo em vista. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!